Estão vendo essa tela? Certo? Beleza, agora sim. Vamos fazer a determinação da produtividade do talhão 1. Vou colocar aqui. Opa, não tem. Vou colocar a caneta aqui. Caneta. Produtividade do talhão 01. Muito bem. Vocês desculpem a letra ruim, tá? Mas é que eu consigo escrever com esse aparelho que eu tenho aqui. Como que nós vamos fazer o cálculo da produtividade? A produtividade dada em sacas por hectare, ela vai ser igual ao stand, que multiplica a produção por planta, dividido pelo rendimento. Certo? Isso aí é o cálculo da produtividade. Então, vamos fazer esse cálculo. Qual é o stand do talhão 1? Alguém sabe como está essa conta? 41.666. Deu mil no carro. Não. Você fez conta errada. Não é Porque o esse. stand, o 5.208. stand, 5.200, é? o 208. stand é igual número de plantas por hectare. Qual Mas que se. é? Você falou em número total de plantas do talhão. É A nossa verdade. referência é o hectare. Muito bem. O stand pode ser feito com 10.000 dividido pela área da planta. Qual que é a área da planta? 10.000 dividido por 3,2 vezes 0,6. Quanto que dá isso aqui? 5.208? Não. Quanto que dá a área da planta? Ah, sim, é 1,92. isso. 1,92. 1,92 metros quadrados. E aqui também metro quadrado. Corta, corta, sobra 208. 5.208 plantas por hectare. Isso é o estande. Qual que é o total de plantas? Total de plantas vai ser igual a 5.208 vezes 8 hectares. Quanto é isso? 41.664. Plantas no talhão. Certo? São alguns números. Agora, qual é a produtividade? Então, vamos fazer as contas aqui embaixo. Opa, tá ruim. Ctrl Z. Para apagar essa porcaria. Peraí que eu vou dar um jeito de apagar. Peraí. Esse, sai fora. Muito bem, vamos voltar. Opa! Caneta. Eu apaguei um 4 aqui, né? Tem um 4. Muito bem. A produtividade, ela vai ser igual. Stand, 5.208 vezes. Qual a produção por planta do talhão 1? 4 litros por planta. Isso tudo dividido pelo rendimento. O rendimento é a quantidade de café da roça, café recém-colhido, necessário para poder fazer uma saca de café 60 quilos, com as 3 unidades beneficiárias. Quanto de café nós precisamos colher para poder render uma saca de café?
Quem tem esses números aí? 480? Em torno de 420 a 480. Se for uma lavoura muito bem formada, vigorosa, 420. Se for uma lavoura mais fraca, mais depauperada, mais próximo de 500. Se for um ano que faltou chuva, mais próximo de 500. Se for uma região de mais altitude, ciclo mais longe, mais próximo de 420. Se for uma região de sol, uma lavoura que bate o sol muito forte na tarde, que dá muito problema de cercosporiose, 450, perto de 500. Então, isso varia. Tá? Esse rendimento varia. Se for um ano de seca, compreende? Então, nós vamos trabalhar com algo em torno de 450 a 480. Uma pergunta aqui do Matheus. Você entendeu, então, não, Matheus? O que seria estande? Estande, número de plantas por hectare. Entendi. Quem me chamou? Ah, pergunta aqui. Eduardo, o que é rendimento? Eduardo, rendimento é a relação entre o café colhido e o café beneficiado. Tá? Quanto que nós precisamos de café recém-colhido para poder gerar uma saca de café beneficiado a 11% de umidade? Bica corrida. Tá? Isso é o rendimento. Então, nós vamos trabalhar aqui com um rendimento médio de 480 sacas, 480 litros. Aí, vai aqui. Caneta. 480 litros. Ô Zé, mas esse vai variar bastante, não varia? Como que é? O rendimento varia bastante, não varia? Varia, que é uma beleza, meu amigo. Varia, que é uma loucura. Porque tudo influencia no desenvolvimento do fruto. Tudo influencia no desenvolvimento da semente, do grão. Então, se existem muitos fatores que influenciam no desenvolvimento do fruto, no desenvolvimento da semente, no tamanho dessa semente, na densidade dessa semente, isso vai estar influenciando no rendimento. Vamos fazer uma pergunta. Lavouras mal nutridas rendem mais ou menos que lavouras bem nutridas? Rendem? Menos. Menos. Se rendem menos, nós precisamos de mais café recém-colhido para fazer uma saca ou menos café recém-colhido para fazer uma saca? Mais. Mais café. Por isso que eu falei, lavouras depauperadas, maior quantidade de café para render uma saca. Lavouras bem mantidas, em torno de 420, 430. Então, a referência é 420, 450, lavouras boas. Lavouras enfraquecidas ou anos com alguns problemas, 450, 480. Nós vamos fazer as contas do batata com 480. Quanto que dá esse número aí, gente? Vamos fazer as contas. Isso aí vai ser 5.000 plantas por hectare. Sendo que cada planta está produzindo, em média, 4 litros de café, nós vamos ter 20.800 litros nesse talhão nesse ano. Dividindo isso pelo rendimento, nós vamos ter em torno de 43 hectares que esse cara vai produzir. Aqui, ó, 43 sacas por hectare. Tá, então qual a produção total? 347? A produção total vai ser 43 vezes 8. Quanto que dá isso? Aí daria menos, eu daria 344. Claro, porque você fez a conta multiplicando o número de plantas, certo? Isso. 244 sacos no talhão. E aí eu quero que vocês reflitam muito bem que o que é produtividade e o que é produção. Produtividade está relacionado com o rendimento em um hectare, enquanto a produção é tudo que está sendo produzido no talhão. Então, vamos pensar o seguinte. Se um produtor de café falar para vocês, 5.208,
vezes 4. Ele fala assim, o meu café esse ano vai produzir 350 medidas por hectare. Ou se multiplicar por 8, esse café o ano passado, ele deu um pouco menos, mas no ano retrasado ele deu 2.800 medidas. Ele está falando para vocês a mesma coisa que nós calculamos agora. Porque, vejam bem, 2.800 medidas, dividido, aí no caso, vamos multiplicar por 60, dividido por 480, nós estamos falando em 350 hectares, sacas. Perdão, nós estamos falando em 350 sacas de produção nesse talhão, quando ele se refere à quantidade de medidas daquele talhão. Eu falei para vocês a mesma informação. Eu falei de 350 sacas há 2 anos atrás, se a gente refletir sobre a bienalidade. Se dividir isso aí por 8 hectares, nós estamos falando em 43 sacas por hectare do mesmo jeito. Compreendem? Vocês entenderam esse primeiro raciocínio? Do cálculo da produtividade de um talhão, tendo como referência o espaçamento, a área e a capacidade de produção por planta? As contas são muito simples. Né? E aí nós temos como referência 2 números interessantes. Esse primeiro número aqui. Opa, deixa eu mudar o ponteiro. Esse primeiro número aqui, que é a produtividade. E esse segundo número aqui, que aí já é a produção. O que vai ser importante para a gente fazer as nossas contas de colheita? Para fazer conta de colheita, de quantidade de café a ser colhido, a gente precisa desse número aqui, ó. É o número da produção. Produção total, o que importa para nós. Agora, se vocês estiverem fazendo avaliação da capacidade produtiva, vocês estiverem determinando eficiência de produção, estiverem fazendo um laudo detalhando as características daquele talhão em termos de capacidade produtiva, manejo e eficiência e tudo mais, o que importa, vai importar também, além da produção estimada total, a produtividade média, a produtividade daquele talhão. Zé, Pois não, pode falar? essa produtividade de 344 sacas Não é produtividade. beneficiado, não. Não é produtividade. Não, você não é beneficiado, não. Essa produção de 344 sacas. Beneficiado. Beneficiado já. Isso. Porque quando a gente já faz o rendimento, esse rendimento aqui, Eduardo, ele se refere ao café recém-colhido. Se a gente quiser fazer, por exemplo, qual o rendimento, quanto de café cabe numa tulha que tem... Vamos imaginar uma tulha de café que tem 4 metros de altura. Eu vou fazer para vocês uma outra conta. Vamos imaginar uma tulha que tem 6 metros de altura, por 4 de largura e por 4 de comprimento. Nós estamos falando de uma tulha de 96 metros cúbicos. 96 mil litros. 96 mil litros. Se tiver armazenado nela café em coco, seco, em coco, essa tulha de 96 mil litros vai ter 320 sacas. Por quê? Porque uma saca de café beneficiado, para chegar em uma saca de café beneficiado a 11% de umidade, é preciso em torno de 300 litros de café em coco. Então, são as relações que a gente vai fazendo. Se eu vou fazer as contas com café recém-colhido, é entre 420 e 480, como eu disse para vocês. Se eu vou fazer as contas de café que está armazenado em coco, eu vou trabalhar aí com 280, 320 litros de café para fazer uma saca de 60 quilos. Se eu for trabalhar com café descascado, eu vou trabalhar com aproximadamente 220 litros de café para dar uma saca de 60 quilos. Então, são algumas relações que eu vou mostrando para vocês.
Vamos fazer as contas do próximo talhão? Alguma dúvida até aqui, gente? Posso apagar isso aqui tudo? O café em coco é 320 litros, né, Zé? Entre 280 e 320. Ô Zé, Pois não. como você chegou no resultado da produção aí mesmo? Eu multipliquei a produtividade pelo número de hectares. Ah, certo. Porque a produtividade não é a capacidade produtiva do hectare. Aham. Então, se aqui nós temos, aqui em cima, ó, 8 hectares, se a gente multiplica a produtividade, que é a produção por hectare, pelo número de hectares, a gente consegue chegar na produção total Ah, do certo. talhão. Tá bom? Então, olha aqui, ó, falar um negócio para vocês. Para todo mundo. Nós estamos fazendo uma coisa muito simples. Mas é uma fase importante e que gera dúvidas. Então, por favor, quem tem que perguntar, pergunta. Não fica com medo de falar assim, eu vou perguntar, pergunta boba. Isso não existe. Tá? Se eu estou falando alguma palavra aqui que não está no dicionário de vocês, que vocês não conhecem, me interrompe e pergunta. Tranquilamente. Produtividade. Não, vou escrever mais bonito. Essa letra está feia pra caramba. Puxa vida. Vou escrever de novo. Pode escrever de novo, Batata? Você não vai se incomodar se eu fizer letra bonita, não? Pode, Batata, escrever? Ih, foi dormir, Zé. Foi dormir sem vergonha. Eu vou ligar no celular dele. Ah, menino. Ah, tá indo. Batata? 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 Se ele não estiver dormindo, Zé, ele tá lá na área de churrasqueira. Fazendo churrasco lacraia. Peraí, só um segundinho, por favor. Ô, Zé, eu vou gravar isso aqui, viu? Gravou o que, Sueli? Grava nada não, hein? Tadinho dele. Deixa eu escrever aqui de novo. Ele já ferrou, já que minha vida já. Ô, Batata, por que você saiu da minha sala? Eu acabei de te chamar lá para você responder uma dúvida, você não está na frente do computador. O que você está fazendo, hein, Matheus? Ô, demônio. Olha aqui, ó. Você volta lá para assistir a aula sem vergonha. Você vai responder uma pergunta lá para mim agora. Tá bom. Pronto. Produtividade. Em saco por hectare do talhão 2. Tá certo? Então vamos lá. Primeira questão que nós temos que responder. Qual é o stand? O stand vai ser 10.000 metros quadrados dividido pela área da planta. Isso aqui vai ser 10.000 dividido por qual é a área? 3,5 vezes 1,1 dá quanto? 3,85. 3,85 metros quadrados. Então, nós estamos falando um stand de quanto? R$ 2.597 plantas. Plantas por hectare. Exatamente. Bom, se nós temos aí produtividade, vai ser igual a 2.597 plantas por hectare, vezes produção por planta,
10 litros por planta, dividido pelo rendimento que nós estamos falando aí, de como batata só da sala, eu não vou usar mais 480, vou usar 450 litros por saca. Quanto vai dar essa produtividade? R$ 2.597 vezes 10, 25.970, dividido por 450? 57? Não sei. 57. Como? 57,7. 57,7 sacas por hectare. Muito bem. Qual é a produção total? Produção do talhão. 865,5 sacas. 57. Opa, deixa eu... Ficou feio esse 5 aí. Deixa eu apagar. Se nós estamos falando em produção, é 57,7 vezes 15 hectares. Qual a produção total? Alguém já falou aí, fala de novo, por favor. 865,5 sacas. Muito bem. Como eu disse, esse número para nós é importante, para a gente entender a quantidade de café, e esse número também é importante para a gente entender relação de eficiência. Agora, validamos isso como? Essa informação aqui, ó, isso aqui é cadastro. Cadastro. Isso aqui é visual. E além dessa informação, a gente vai respaldar no histórico, por conta daquelas questões de bienalidade. Ô Zé, Pois não? então produtividade é por hectare. Sim. E produção é a quantidade total. Exatamente. Exatamente. É simples assim. Então, vocês, por favor, ó, vamos armazenar aqui, ó. Deixa eu apagar. Vou fazer uma outra tabelinha aqui. Vocês estão guardando esses números aí, né? Qual que era a produtividade do talhão 1? Vamos anotar isso. Para ele ficar mais fácil de fazer as contas. Vocês lembram? 43, é. Então vamos lá. Talhão 1. Produtividade 43,3. E a produção, vocês lembram? 344. Isso. Talhão 2. Produtividade 57,7. E a produção 865,5. Agora vocês me dê um tempinho que eu vou pagar agora. Vou pagar isso aqui tudo de novo. Isso aqui, vou pagar esse. Vou pagar isso. Vou pagar isso. Isso. Isso aqui é o típico banho tcheco, né? Apaga só o que precisa. Vamos lá. O que está escrito na produção por planta? Hã? O que está escrito na produção por planta? Visual. Avaliação visual. Ou fazer uma amostragem. Pode também se fazer a amostragem também. Tá? Opa. O que aconteceu? Pronto. Vamos fazer as contas do talhão 3. Talhão 3. O talhão 3, ele possui... Aqui tem que dar um 0. Qual é o stand do talhão 3? É 10.000, numa área de 3 por 2. Não é isso?
Opa, não é esse que coloca, não. Qual que é a área da planta, gente? Do talhão 3? Aqui, ó. Produtividade do talhão 3, o stand. 10.000 dividido pela área. A área está relacionada ao espaçamento. Nós estamos falando em quantos metros quadrados por planta ou por cova? 6 metros? 6. Número de plantas por hectare? 1.666. Exatamente. A produtividade vai ser, então, 1.666 ou 67, porque é 66,66666, pode arredondar para cima. E uma situação interessante, tá? Isso aqui é lavoura de cova. Esse espaçamento é de lavoura de cova. Produção por planta, 15 litros. Dividido pelo rendimento de 450, nós vamos ter uma produtividade de quanto? 1.667 vezes 15 dividido por 450. 56. 56 sacos por hectare. Tá, 56 vezes 5 hectares, nós vamos ter uma produção de aí 0,180 sacas. Aqui 180, tá louco? 180, Zé. 280. Pois é. A culpa é do batata. Por que específico para cova? Repete a pergunta, por favor. Por que é específico para cova? Não, porque esse espaçamento é o espaçamento usual em sistema de covas. Eu não estou falando que esse é o específico, estou dizendo que esse sistema aí é lavoura plantada de covas, quer dizer, 2 plantas por cova. Sistema tradicional, antigo. Antigamente eles faziam plantio de café em cova, né? Porque hoje, nessa situação aí, são 2 plantas por cova. E a partir do momento que se forma, que essas 2 plantas se formam, nós paramos de tratar, de fazer referência em plantas individualmente e começamos a tratar em número de covas por hectare. Tá? Isso é característica desse sistema tradicional, antigo de cultivo. Posso apagar o 3? Vocês entenderam? E aí nós vamos fazer o 4. Produtividade do talhão 4. Muito bem. Qual é a área da planta do talhão 4? Esse aqui, ó. Quanto que dá? 2,8 por 0,7. 1,96. 1,96 metros quadrados por planta. 10.000 dividido por 1,96 dá quanto? 5.000 e quantas plantas? 5.102, é. 5.102 plantas. Muito bem, 5.102 plantas, vezes uma produtividade, uma produção individual por planta em café, café úmido, né? 4 litros de café por planta, nós vamos ter qual produtividade? 5.200, 5.102 vezes 4 dividido por 450. Quanto dá isso? R$ 45 sacas por hectare. 45 sacas por hectare vezes 5 hectares. Nós estamos falando em 5, 225? Isso. Beleza. Então, o talhão 4, ele vai ter uma produtividade de 45 sacas por hectare e uma produção total de 225. Então, para as nossas contas, para o nosso entendimento, nós vamos ficar com a seguinte relação.
Nós vamos voltar a falar mais de CPR, que eu vou ensinar vocês a cobrar, tá? O quanto cobrado desse trabalho. E o que esse trabalho tem que ter. Não é só fazer um laudo, não. Tem que ter. Eu estou apagando essa pegada aqui. Então, a informação que vai ser importante para nós, ela vai ser a seguinte. Talhão. 1, 2, 3, 4. Produtividade. Produção. Talhão 1. Produtividade. 43,3 sacos por hectare. Produção total, 344 sacos. Talhão 2, 57,7 sacos por hectare. Produção total, 865 sacos. Talhão 3, 56 sacos por hectare. Produção total, 280 sacos. E o talhão 4, 45 sacas por hectare. E a produção total, 225 sacas. Qual é o total das totais? Toma, por favor, esses números aqui, ó. 4. Vai 10, 18 com 19, 20, 21. Vão 2 aqui, 13, 14, 15, 16, 17. Hã? 1.714 sacas. Essa é a produção total. 1.714 sacas. Se nós pegarmos aqui 1.714 sacas do ano, vezes 450 litros por saca, dividido isso aqui tudo por 60, nós vamos ter isso aqui em medidas. Quantas medidas? Multiplica, por favor. 1.714. Quantos? 12.855. Medidas de café por ano. Então, 1.714 vezes 450. Certo? Dividido por 60. 12.000 medidas por ano. Vamos falar que o custo da medida, esse ano saiu a quanto? Vocês lembram? Vocês têm ideia? Quanto saiu o custo de medida da colheita manual hoje, esse ano? 12. Hã? 12. Multiplica isso aqui por 12. Qual que é o valor total da colheita, em média? Nós vamos fazer conta depois, só para vocês terem uma ideia. Deu 154.260 reais. Isso aqui, crianças, é o valor para tirar o café da árvore e colocar ele na carreta do trator. Tá bom pra vocês? Tá muito caro, né? É caro, né? Na hora que a gente pensa assim, né? Mas então, Essas contas fazem a gente pensar nisso. mas José, se for pôr na caneta assim, não sobra nada pro produtor, ué. Ah, mas o produtor tá sobrando, não tá? Alguma coisa. Tá endividado? Tá endividado também. Uhum. Mas aí que tá. Isso aqui, Sueli, é o que realmente sai. Sem contar que acima disso aqui existe toda a taxa de contratação, né? Toda essa questão dos custos trabalhistas em cima disso. Isso aqui é o que o produtor está pagando para o apanhador. Uhum. Isso aqui é o volume, é só o valor que está indo para o bolso do apanhador. Mas ainda tem todos aqueles pagamentos, aquelas taxas, toda essa questão ainda, que ainda onera ainda um pouco mais. E também tá falando de 1.700 sacos, né? Muita coisa. É, bastante coisa. Ué, multiplica aí, vamos dizer, 1.700 medidas, 1.700 sacas vezes 550. Deixa eu dar a calculadora aqui.
Ó, 935 mil. então, 154.260 dividido por 935 mil. Que eu coloquei 1.700. Então, o custo da colheita nessa lavoura, sem considerar a questão trabalhista, que é em torno de 40%, ficou em 16% do custo de produção. Perdão, custo de produção não. Ficou 16% do valor de receita do que foi vendido o café. Esse café foi vendido a R$600. Então, são valores. A gente tem que ter o entendimento. Tá? Por que nós estamos fazendo isso? Para poder esse produtor de 1.700 sacas, com esses 4 talhões, com essa área de 25 mais de 33 hectares, esse camarada com 33 hectares, ele vai gastar em torno de R$150 mil para colher esse café. Ele já tem esse dinheiro. Ele vai ficar dependendo de fazer um financiamento em cima da hora. Por isso é que é importante ter esse entendimento. Compreenderam? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Eu só gostaria que vocês me dissessem se ficou alguma dúvida sobre o que nós conversamos hoje. Sobre essa montoeira de conta. Eu acho que você já até vai falar, ô Zé Marcos, mas eu vou perguntar já. Se for a produção por planta, se for feito por amostragem, qual o mínimo de planta que faz por talhão? Olha, rapaz, eu acho que umas 10 plantas, né? Umas 10 plantas, e aí são 20 meias plantas. É um número que eu confiaria. Entendi. Também varia também pelo tamanho do talhão. Do tamanho do talhão. Tá, mas eu faria em 20 meias plantas, ao invés de ficar passando de um lado para o outro. Quanto mais chance de acertar, né? Quanto maior o número, quanto maior o tamanho da amostra, maior a representatividade, né, da população. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu não escutei Pedro Cebrián Concário hoje. Ele está aí na sala? Opa, Zé, estou aqui sim, estou anotando tudo. Já então deu tá 2 bom. folhas aqui no caderno. Ué, mas eu não falei nada aí? Nem começou? Nós só estamos jogando conversa fora até agora? Não, mas eu anotei um tanto de coisa boa aqui. Ô, criançada, se vocês não têm dúvida, bom descanso para vocês, viu? Até semana que vem a plataforma tem dia. Boa noite. Fica com Deus. Tchau. Boa noite.